Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem mexer com o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje é dia 29 de dezembro de 2021, reta final aí desse ano, né? Amanhã é o nosso último dia de pregão do ano, o último Morning Call de 2021. E desde já, muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo depois você também tem acesso ao link que você entra no grupo de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF diariamente antes das 7 horas da manhã e pode conferir aí todo esse material e consultar a qualquer hora do dia de forma gratuita. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem e depois trazendo um pouquinho das notícias que podem mexer com o mercado hoje. Ontem nós tivemos um dia novamente de pouca liquidez nos mercados globais, principalmente com investidores evitando tomar novos riscos aí nesse final de ano e com isso pouca movimentação, poucas negociações aí nas bolsas a nível global. A reta final aí do ano nós tivemos novamente o índice Ibovespa aí descolando das bolsas internacionais, assim como vimos acontecer aí durante a semana passada. O índice não conseguiu aí completar um segundo dia aí de altas, seguindo aí o movimento das bolsas internacionais. Além, obviamente, de alguns movimentos aí de queda nas bolsas norte-americanas no final do pregão do dia de ontem, outros pontos acabaram aí pesando negativamente em relação ao índice Ibovespa. O principal deles aí que pesou aí para que o índice fechasse negativo foi a queda no preço do minério de ferro ali na bolsa de Dalian na China e automaticamente aí caindo o preço também aí das siderúrgicas, né, e também da Vale aqui no Brasil, e pelo peso aí dela no tamanho do índice Ibovespa acaba aí pesando bastante também em relação ao índice. Olhando aí para o preço do minério de ferro, a principal questão foi a divulgação da produção industrial de minério de ferro na China, que caiu no último mês, afetando obviamente o preço da commodity, né, a produção de aço, na verdade, e a China, como maior importador de minério de ferro para a produção de aço, acaba impactando então com esse cenário aí de queda na produção, impactando aí grandes bolsas, né, e grandes mercados emergentes, como é o caso do Brasil, que é um exportador de commodity. Outro ponto aí que levou à queda nas ações aí de siderúrgicas no dia de ontem e também da Vale foi a questão aí da recuperação judicial de Brumadinho, que falávamos no dia de ontem também, que pesa novamente nesse sentido, e outras notícias, né, como ontem tivemos a divulgação aí do número de desempregados no Brasil. Houve uma queda em relação a meses anteriores, um dado positivo, mas a mesma pesquisa aí mostra que, infelizmente, a renda média da população brasileira caiu e é a menor dos últimos anos, o que acaba pesando também por conta aí do cenário de inflação e também de retomada econômica que afeta o mercado e automaticamente aí derrubou outras ações também. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, também no dia de ontem divulgou alguns índices aí de confiança em relação ao comércio e à área de serviços, que também vieram aí com uma tendência negativa, e isso também contribuiu aí para o desempenho fraco do índice Ibovespa, que acabou então, como falávamos anteriormente, descolando bastante e perdendo aí novamente os 105 mil pontos. Olhando um pouquinho para o exterior, as principais bolsas aí fecham em alta, mas percebeu-se aí no final, mais para o fim do meio para o fim do pregão, uma desaceleração aí em relação às bolsas norte-americanas,
principalmente aí com uma expectativa aí de que, pelo bom desempenho de algumas bolsas e de alguns tipos de empresas, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pode acelerar também o movimento de retirada de estímulos, visto que a economia aí apresenta aí sinais de retomada. E lembrando, o Fed, o Banco Central norte-americano, já deixou claro aí que deve entrar aí também num movimento de redução do consumo, principalmente para conter a inflação. Então isso também afetou os mercados a nível global no dia de ontem e pode pesar também aí nos desdobramentos de hoje. Na Europa e na Ásia, de forma geral, o momento aí, até mesmo pelo horário das bolsas, né, em relação ao fuso horário, surfaram o bom momento do dia anterior, e principalmente aí as bolsas europeias voltam a flertar aí com máximas históricas novamente, principalmente o índice DAX na Alemanha, e as bolsas asiáticas também fecharam em alta no dia de ontem, mas no mundo inteiro ainda há uma grande preocupação em relação aí aos casos de Covid-19, principalmente as contaminações aí pela variante Omicron, mesmo em meio aí a estudos que mostram que a variante Omicron não é tão forte, tem causado menos hospitalizações do que as demais variantes, mas a suspeita e o risco de uma quarta onda acaba preocupando mercados também de forma geral. Vamos olhar para números, que assim facilita esse nosso bate-papo. O Ibovespa ontem, então, fechou com uma queda de 0,65% a 104.864 pontos. O dólar aí se manteve estável aí com uma alta de 0,01% a R$ 5,63. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq aí teve queda, então, né, num movimento aí do meio por fim do pregão, como falávamos na abertura, caindo 0,56%, a bolsa de tecnologia norte-americana a 15.781 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,10% a 4.786 pontos, e Dow Jones aí segurou a alta em 0,26%, com o índice chegando a 36.398 pontos, fechamento aí das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Olhando aí para a Europa de forma geral, o euro também lateralizou negativamente, uma queda de 0,09%, com a moeda chegando a R$ 6,37. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha teve uma alta de 0,81% a 15.963 pontos. O CAC na França subiu 0,57% a 7.181 pontos. E no Reino Unido aí continuamos com feriado no dia de ontem. Hoje temos negociação normal nas bolsas do Reino Unido, então voltamos a essa normalidade também. Na Ásia, assim como falávamos na abertura do nosso Morning Call, as bolsas surfaram um bom momento e ontem, dia 28, aí fecharam em alta. China com alta de 0,83% a 14.837 pontos e Japão com alta de 1,37% a 29.069 pontos. Olhando também o cenário de cripto, que tem oscilado bastante, e falávamos inclusive durante a semana do Bitcoin aí, que alcançou novamente os $50.000, e pode ser um momento aí decisivo para o ativo e para as perspectivas do ativo aí durante o ano de 2022, mas com toda a oscilação que já é normal do papel. Ontem tivemos novamente uma queda de 6,72% do Bitcoin e o Ethereum caindo ontem 6,41%. Olhando um pouquinho para as commodities também, petróleo futuro aí novamente estendendo os seus ganhos. O Brent ontem fechou negociação futura aí a $78,88 e o WTI chegando a $76,14 o barril, chegando aí às máximas do último mês. Basicamente aí a commodity, né, o petróleo futuro, após aí essa perspectiva de retomada econômica em meio aí à nova variante Omicron e todos os casos de Covid aí, o petróleo volta a ganhar espaço aí nas últimas semanas.
Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ainda surfando o bom momento das bolsas norte-americanas. O índice aí fechou com uma queda de 0,79% a 17,54 pontos. E lembrando que o índice VIX ele mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável e é muito utilizado para entender os melhores momentos de entrada e saída, aproveitando esses fluxos com menor ou maior instabilidade do mercado. Metais futuro, o ouro ontem fechou com uma negociação a 1.816 dólares e 20 cents a onça, negociação aí para fechamento de dezembro de 2021. Alumínio futuro fechou aí a 2.837 dólares a tonelada e o ferro refinado aí caiu um pouquinho aí na cotação para fechamento no mês de dezembro, 112 dólares e 29 cents a tonelada. Fechamento então das commodities de forma geral em negociação futura. Olhando um pouquinho para as altas e baixas do índice Bovespa, apesar aí do índice ter fechado aí com queda no dia de ontem, tivemos algumas altas expressivas. Ciel 3 ontem subiu 4,13% a R$ 2,27 e Duc 3 subindo ontem 3,99% a R$ 20,87. CVCB3 ontem subiu 3,13%, chegando a R$ 14,18. BRML3, BRMOLS, subindo aí 2,78% a R$ 8,12. BRMOLS aí com algumas especulações em relação a uma possível fusão ou incorporação, também surfando esse bom momento. E RDOR 3, Reddor, também subindo 2,50% novamente, chegando aí a R$ 45,84 no dia de ontem. Já as principais baixas, nós temos aí a SAI 3 caindo 3,96% a R$ 13,10. Lame 4, o ticker aí da holding de lojas americanas, caindo aí 3,15% a R$ 5,85. GNDI 3, que é Notre Dame Intermédica, caindo 2,99% a R$ 59,32. RAPV3, Rapvida, caiu ontem 2,98% a R$ 10,27. E fechamos aqui as principais baixas com BPAC 11, BTG Pactual, que caiu 2,80% a R$ 20,86. Esse foi o fechamento das principais altas e baixas do índice Bovespa aí no dia de ontem, dia 28. Olhando um pouquinho aí para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, dia 29. Hoje nós temos divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, né, que é a inflação do atacado aqui no Brasil, a inflação oficial do atacado, então ela tem um peso maior aí para a indústria e também para o comércio de forma geral, mas sempre é importante a gente frisar aqui, como já dito em outros momentos, que esse indicador de inflação ele acaba impactando posteriormente no IGPM, visto que os preços do atacado, os preços da indústria, esse aumento de preços, ele tende a ser repassado em algum momento para o consumidor final. Hoje também nós temos aí a divulgação do fluxo cambial estrangeiro, mostrando aí um pouquinho da confiança, como está a confiança do investidor internacional olhando aí para o Brasil, para esse cenário de maior risco político e fiscal. Então vale a pena ficar de olho nesse indicador também. E olhando aí a nível internacional, temos também poucos indicadores para ficar de olho, visto que é uma semana com menor movimentação devido aí às festas de final de ano. Os principais indicadores que vale a pena ficar de olho são as vendas de moradia nos Estados Unidos. Ontem tivemos a divulgação aí dos preços médios aí de casas nos Estados Unidos, né? Um mercado que continua bem aquecido, com preços elevados aí dos imóveis nos Estados Unidos, e hoje o indicador então que acaba complementando esse movimento lá nos Estados Unidos é o das vendas de moradias, o tamanho do mercado e quão aquecido está esse mercado de forma geral. Hoje também o indicador de estoque de petróleo bruto
Também é importante aí ficar de olho nesse desdobramento lá nos Estados Unidos. Lembrando, né, nós temos alguns desdobramentos. Inicialmente, os Estados Unidos pressionou a OPEP, Estados Unidos e China principalmente pressionaram a OPEP, Estados Unidos ameaçando aí liberar, né, vender o seu estoque de petróleo para forçar a queda do preço da commodity, isso antes de haver essa perspectiva aí de queda, né, nas últimas semanas da commodity, onde não existia ainda as falas sobre a variante Omicron, e naquele mesmo período ali, posterior a essa ameaça dos Estados Unidos, houve uma decisão da OPEP e OPEP+, que a partir do dia 4 de janeiro, então, inicia-se aí a ampliação da venda, né, da produção diária de petróleo em mais 400 mil barris dia, e isso também força, obviamente, aí uma maior oferta frente à demanda, então vale a pena ficar de olho também nesse indicador que mexe aí diretamente com a commodity e com a inflação a nível global. Olhando um pouquinho para aspectos políticos e como eles podem impactar aí o mercado financeiro no dia de hoje. Apesar do recesso parlamentar, existem aí conversas paralelas e principalmente bastidores da política que podem afetar aí o mercado de forma geral. Olhando aí para alguns desses desdobramentos, temos aí chuvas fortes aí e enchentes na Bahia e também no estado de Minas Gerais, e o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, anunciou aí verbas aí do governo federal para o estado da Bahia, mas o governador da Bahia já reforçou aí nas primeiras horas do dia de hoje que a verba enviada ela é pouca, é muito baixa a verba diante do tamanho da catástrofe, e isso também já gerou uma fala de Arthur Lira, reforçando que esses valores aí repassados em casos de catástrofes pelo governo federal são paliativos, e a ideia do Arthur Lira, presidente da Câmara, é para o ano de 2022 a criação de um fundo, né, e através do recurso aí disponível nesse fundo, hajam medidas aí que agilizem a liberação de recursos em casos de catástrofes como essa que tem acontecido nesse momento aí no estado da Bahia, com fortes chuvas que ocasionou enchentes, e ontem inclusive falávamos aqui de algumas cidades que estão pedindo evacuação de alguns moradores por conta de barragens que podem ceder também. Então, um movimento bem crítico nesse momento, e o governo olhando então para a perspectiva de melhorar e agilizar essa liberação de recursos para o ano de 2022, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Eleições 2022, muita coisa aí de bastidor que pode obviamente mexer com o mercado financeiro e trazer desdobramentos para as próximas semanas, principalmente o início de 2022. A federação, né, que lembrando, já falamos sobre isso aqui, existe a questão da coligação que é feita aí somente para o momento da eleição, onde dois partidos durante a eleição aí dividem então as cadeiras proporcionalmente, os votos, né, buscando aí uma votação única, principalmente aí para cargos do executivo, e a coligação permite aí que haja campanhas conjuntas aí para o legislativo, e com o coeficiente eleitoral os mais votados aí das legendas especificamente conquistem as cadeiras, mas somando o número total de votos. Já a federação, ela mantém a aliança aí dos partidos por pelo menos aí o período de toda a vigência do mandato, ou seja, uma federação iniciada em 2022 entre partidos, ela tende aí a seguir com esse apoio entre os partidos até o ano de 2026, período em que encerraria aí o mandato do executivo, seja no governo do estado ou no governo federal. E a federação, então, essa fusão aí, esse apoio entre PT e PSB, lembrando que os dois partidos negociam aí para que o ex-presidente Lula seja candidato à presidência, e talvez a figura do Geraldo Alckmin aí, que deve se filiar ao PSB, candidato a vice. E essa federação ela entra em xeque para as próximas eleições. Já falamos um pouquinho aí sobre essas discussões, principalmente aí após algumas decisões e falas do ex-presidente Lula em relação ao governo do estado de São Paulo e ao governo do estado de Pernambuco,
onde o Partido dos Trabalhadores pretende lançar candidato, e toda essa discussão faz com que aí o presidente do PSB coloque em xeque então essa parceria para as eleições de 2022. Isso obviamente aí pode mexer com o mercado financeiro nos próximos dias. Com a filiação também do atual presidente Jair Bolsonaro, que estava sem partido até o final do mês de novembro, e se filiou ao PL, a bancada aí teve um aumento considerável aí no número de senadores, e também muitos desses senadores aproveitam aí o momento para disputar aí o governo estadual em seus respectivos estados, aproveitando uma maior força aí do partido, principalmente aí com o apoio do atual presidente. Isso pode trazer, obviamente, desdobramentos de forma geral aí para o governo, para nível federal e também estados, e movimentando obviamente a economia e o mercado financeiro. E o Tribunal de Contas da União, após aí algumas denúncias e pedidos de investigação, pediu que a empresa de consultoria que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, atual presidenciável aí pelo Podemos, né, se filiou e é um pré-candidato à presidência nas eleições 2022 pelo Podemos, a consultoria então terá que informar detalhes aí sobre os pagamentos e até mesmo sobre a rescisão de contrato feita aí com o ex-juiz Sérgio Moro, quando ele deixou a empresa aí para retornar ao Brasil e se filiar aí ao Podemos para disputar as próximas eleições. A denúncia, as investigações aí do Tribunal de Contas da União passam aí pelo fato de que pode ter havido conflito de interesse aí nessa negociação e nos pagamentos feitos, nos detalhes do contrato, visto que a empresa aí a qual o ex-juiz prestava serviços, estava contratado, era uma empresa aí que trabalhava com ações de recuperação judicial e também outras vertentes aí da Odebrecht, empresa que o ex-juiz, enquanto juiz, condenou e fez também um acordo de leniência, então poderia aí ter uso de informação privilegiada em algumas dessas negociações, e por isso o Tribunal de Contas nesse momento aí pede detalhes sobre esses contratos. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas certamente isso pode mexer com o mercado, lembrando que o mercado de forma geral pede aí uma vinda de uma terceira via para reduzir e evitar a polarização Lula-Bolsonaro aí, que tem acontecido desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aí retomou a possibilidade de candidatura política após cancelamento das condenações da Lava Jato. Olhando um pouquinho agora para ambiente econômico e aquilo que pode mexer com o mercado hoje e nos próximos dias, um estudo aí revela que os brasileiros têm aumentado, né, o seu consumo de créditos mais caros, ou seja, linhas de crédito mais caras, aumentando aí a composição do endividamento das famílias, principalmente rotativo aí de cartão e cheque especial, que são dívidas consideradas mais caras, aumentando aí nos últimos meses, principalmente aí olhando para fechamento de novembro. E com isso aumenta a preocupação em relação à economia global, à economia do país, visto que as famílias que optam por esse tipo de utilização normalmente já têm um nível de endividamento maior e ou não têm conhecimento de formas mais baratas de contrair dívidas, ou infelizmente já podem ter contraído dívidas mais baratas e agora ampliam esse endividamento aí com o uso de cheque especial, também rotativo de cartão. Olhando aí para a inadimplência do ano de 2022, acaba sendo um problema, e isso pode afetar a economia e mercado financeiro como um todo. Em meio a recordes também aí olhando para as bolsas globais, né, os índices norte-americanos e também as bolsas europeias flertando com máximas históricas novamente durante essa semana. Existe uma previsão de que principalmente as bolsas norte-americanas continuem com uma boa evolução aí, um bom espaço ainda de crescimento durante o primeiro semestre de 2022, mas ao mesmo tempo estudos apontam aí que a retomada das bolsas de países emergentes, como é o caso do Brasil, devem vir somente no segundo semestre de 2022. Não há um consenso, não é
obviamente é algo cravado, o mercado é dinâmico, mas é a perspectiva aí de muitos especialistas, inclusive aí por conta da recuperação da economia chinesa, e lembrando aí que o Brasil também tem a sua principal parceria econômica aí com a China, então acaba direta e indiretamente aí sendo influenciado por essa retomada. Então podemos talvez esperar aí um movimento de alta mais acentuado para o segundo semestre de 2022 em relação à bolsa brasileira. Aumento de casos de Covid preocupam aí de forma geral as economias globais. Pelo segundo dia consecutivo, nós tivemos aí mais de 1 milhão de novos casos de Covid e existe então uma grande preocupação aí com uma quarta onda que afeta aí principalmente nesse momento Estados Unidos e alguns países da Europa, e tivemos um aumento forte também na China, que anunciou aí alguns lockdowns em locais específicos, reforçando aqui, como já falamos, né, o governo chinês tem utilizado aí a política de tolerância zero aí basicamente aí para casos de Covid, então onde cidades e estados aí com um maior número de casos acabam entrando em lockdown, fechamento geral para conter os casos então da pandemia. E ainda reforçando essa realidade, né, por conta também do aumento de casos e da preocupação de que essa quarta onda em breve aí chegue ao Brasil, o governo federal também ampliou aí a proibição de suspensão dos benefícios por falta de prova de vida, né? Pessoas aí que têm benefícios do INSS e não podem fazer prova de vida por qualquer desses motivos. Então o governo acabou prorrogando até julho de 2022 a proibição de suspender os benefícios por falta de prova de vida. Isso obviamente aí afeta o mercado financeiro e também a economia de forma geral. Óbvio, isso aí trazendo de forma positiva, visto que muitas pessoas acabam nesse momento não podendo se deslocar para fazer aí a prova de vida até as suas agências bancárias, né, ou postos de atendimento. E olhando um pouquinho aí para novos tipos de investimento, a busca na internet aí pelo termo NFT, né, o token não fungível, né, cresce 11.000% durante 2021, com muitos investidores, né, tentando encontrar formas aí de lucrar com o ativo. Lembrando, né, ele é semelhante a um item de colecionador, onde a sigla, né, o token não fungível ali, ele garante aí que a transferência digital dessa propriedade e que não há a possibilidade desse item ser duplicado, né? Então existem aí diversos tokens desses já com obras de arte, com imóveis, entre outros, e esse mercado tem crescido juntamente com o mercado de criptoativos, onde diversas instituições financeiras também têm buscado especialistas em criptoativos para poder surfar o bom momento e garantir lucros aí com esse movimento que continua crescendo. Olhando um pouquinho agora aí para âmbito corporativo e o que pode mexer com o mercado hoje, lembrando, temos aí algumas notícias um pouco mais tranquilas em alguns aspectos de mercado por conta do momento e da menor liquidez dos mercados, mas obviamente aí vale a pena ficar de olho nesses detalhes que podem movimentar aí nas próximas semanas. E olhando para âmbito corporativo, já falamos algumas vezes aqui sobre as incorporadoras e construtoras aí que têm uma perspectiva de menor crescimento em 2022. Agora, os fabricantes de materiais da construção civil também enxergam essa desaceleração aí do setor, e a alta aí para o ano de 2022 é uma perspectiva de 1,5%, ante uma perspectiva anterior de crescimento de 8,5% aí no setor. Então também mexendo obviamente aí com setores da construção civil, lembrando, né, aqui não estamos falando de recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem mexer com setores específicos do ambiente corporativo, e aqui especificamente aí a indústria de materiais para a construção civil.
com a pandemia da Covid-19, os laboratórios tiveram uma ampliação grande da receita, né? No ano de 2021 aí a perspectiva é de um crescimento de 14% aí na receita total dos laboratórios, aí por conta também aí da pandemia, que acabou gerando um maior número de exames também aí para a população de forma geral, e a perspectiva, olhando aí também para o setor de laboratórios, para esse setor dentro do setor de saúde, é de um crescimento na casa de 2 dígitos também aí para 2022, então também um setor aí que pode movimentar bastante o ambiente corporativo nas próximas semanas e no próximo ano. Outro setor que tem tido grande movimentação aí nos últimos anos e tende a aumentar essa proporção nos próximos é o setor de ESG, né? Olhando aí para sustentabilidade. E com isso aí a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, aprovou aí nessa semana algumas regras novas aí para divulgação de informações ESG pelas empresas, que valem a partir de 2023, principalmente aí as empresas de capital aberto, elas terão aí que dar mais transparência, principalmente aí a dados de diversidade no momento aí de divulgar os seus dados de ESG. Então isso também tende a movimentar o setor corporativo, vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando um pouquinho aí para a questão de viagens e setor aéreo, que falamos já algumas vezes aqui nos últimos dias, onde retomamos aí principalmente a demanda de voos nacionais aí por período pré-pandemia, e olhando para voos de negócio, né, viagens de negócio especificamente, elas alcançaram aí o patamar de 70% aí da demanda pré-pandemia também. Lembrando aí, com a pandemia, as pessoas se habituaram, né, a reuniões por videochamada, videoconferência, né, o atendimento remoto em muitas áreas, e agora volta um pouco então a essa demanda aí de viagens de negócio, chegando então a 70% daquilo que nós já tivemos aí no período pré-pandemia, final de 2019, início de 2020, e devemos ter uma retomada também ainda maior, caso não tenhamos, né, essa quarta onda aí que também pode acontecer aqui no Brasil. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h23 da manhã. Aproveitamos e falamos um pouquinho mais aí no dia de hoje, mas olhando aí nesse momento para as bolsas asiáticas que já estão fechadas, uma perspectiva aí de queda mais acentuada, principalmente com os lockdowns e o aumento de casos aí na China, fez com que a bolsa chinesa fechasse às 5h30 da manhã com queda de 1,24%, a 14.653 pontos, e no mesmo fluxo, basicamente, com o mesmo receio aí, as bolsas no Japão, principalmente a bolsa Nikkei, fechou aí com queda de 0,56%, fechando às 3 horas da manhã a 28.906 pontos. Abertura e fechamento dos demais mercados, né, principalmente aí bolsas europeias que já estão abertas e pré-market dos Estados Unidos, tendo bastante oscilação desde as primeiras horas do dia. Inicialmente, em alguns momentos aí, as bolsas apresentavam, principalmente as bolsas europeias, apresentavam aí sinais de queda, e nesse momento aí operam com leve alta, olhando aí para o DAX na Alemanha, perspectiva aí de alta na casa de 0,40%, o CAC na França nesse momento aí negociado aí com uma alta aí de 0,38, e no Reino Unido, onde nós tivemos 2 dias de feriado, uma perspectiva de alta um pouco maior, mas oscilação muito grande ainda. Reino Unido nesse momento sobe 1%, mas ainda muita oscilação desde as primeiras horas do dia, havendo a possibilidade aí de mudança aí em toda essa perspectiva de mercado para o dia de hoje. Nos Estados Unidos também muita oscilação no pré-market. Nesse momento aí, olhando para pré-market, Dow Jones sobe 0,40%, S&P 500 sobe 0,15% e Nasdaq cai 0,05%. Então não há um caminho definitivo, não há uma direção única para as bolsas no dia de hoje, nessa reta final de ano de 2021.
Também não há uma certeza em relação ao Ibovespa, que normalmente tende aí a seguir as bolsas internacionais, mas viemos aí de alguns dias de descolamento, principalmente com maior risco fiscal e risco político interno. Então aguardamos aí o fechamento do mercado no dia de hoje com bastante oscilação, sem uma direção definida, e amanhã a partir das 5h50 voltamos aqui para mais um bate-papo, olhando obviamente aí para todo esse fechamento de mercado e aquilo que pode mexer com o mercado financeiro nos últimos dias de 2021 e também no início de 2022. Obrigado pela sua companhia, um bom trabalho e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.